Aposto que se você parar agora para pensar, você vai se dar conta de que você faz pouquíssimas escolhas no seu dia, que são escolhas realmente suas e conscientes. A maior parte das nossas atividades diárias, elas se repetem igualmente todos os dias. E muitas vezes a gente não para exatamente para pensar no que está acontecendo. Isso nos faz depois parar e perceber que a gente está num lugar que a gente nunca quis estar. Com uma rotina que não tem nada a ver com o que você jamais imaginou para si. Eu estou certa? Eu espero que não. Mas, infelizmente, eu sei que isso se passa na vida de muita gente. Por isso, o vídeo de hoje é sobre isso. Fãs de Emily Paris por aí? Porque eu vou falar um pouquinho sobre a última temporada. Mas não se preocupe, eu prometo que eu não vou dar nenhum spoiler da série. Podem assistir tranquilamente se vocês ainda não assistiram. Mas fiquem até o fim desse vídeo, porque eu vou falar um pouquinho sobre um acontecimento lá e eu vou me aprofundar sobre o tema de hoje. Aliás, se você ainda não curtiu, aproveita, para um pouquinho, curte aqui o vídeo. Você vai me ajudar a levar esse vídeo para mais e mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, também é uma ótima oportunidade para você se inscrever. Além de você me ajudar a crescer aqui o canal, e eu fico muito grata por isso. Se você ativar as notificações, você não perde nada que se passa por aqui. Bora voltar ali para Emily nas típicas aulas de francês que ela frequenta ali na série. A professora cita o filósofo existencialista Sartre numa frase bem famosa que ele tem sobre escolhas. Que numa tradução livre sai mais ou menos assim: a escolha é possível em certo sentido, mas o que não é possível é não escolher. Sempre posso escolher, mas tenho que saber, se não escolher, que ainda assim escolho. Então, bora pensar um pouco sobre o que Sartre quis dizer sobre isso e vem assistir o vídeo aqui comigo. Mas antes de começar, eu queria saber de você. Como você sente que são as escolhas da sua vida? Você sente que você realmente está aonde você quis, que você tem domínio e poder sobre as suas escolhas ou que não? Tem outra frase que eu já vi por aí também na internet, mas, digamos assim, contemporânea e um pouco mais simples, que fala assim: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Ou seja, mesmo quando a gente não escolhe, algo já vai acontecer, já vai te trazer ali uma consequência daquela não escolha. Pior, muitas vezes não é algo que a gente plantou e o que a gente queria. E é por isso que tantas vezes a gente se pega nessa rotina, nessa loucura, e olha a nossa volta e não se reconhece naquilo que aconteceu com a nossa vida. Porque essas escolhas muitas vezes não foram nossas conscientes. A gente nasce e a gente é uma esponjinha ali de influência, né? A gente precisa compreender o mundo, inicialmente através dos nossos pais, da nossa família, depois isso vai se alargando através dos nossos amigos, da sociedade em si. Hoje em dia ainda pior, porque desde pequenos a gente já tem essa esponja de coisas que acontecem fora desse nosso círculo natural de amizades e família, né? Pessoas que muitas vezes estão em outro país, que crescem de outra forma diferente, mas nós já estamos aqui pequenininhos captando todas essas informações e influências. E a gente acaba colocando ali na nossa mente, nas nossas ideias já algumas coisas de certo e errado, do que fazer, do que não fazer, como as coisas devem ser. E é natural, como ser humano, que a gente queira impressionar as pessoas que estão à nossa volta, porque nós somos seres de grupo, o grupo, a comunidade, ela nos fortalece. Então, toda vez que a gente é amado, toda vez que as pessoas estão à nossa volta, que a gente tem esse grupo forte, isso é bom para nossa sobrevivência. Portanto, é natural que, de certa forma, a gente queira agradar o outro. A gente queira que o outro nos ame, que o outro aprecie quem a gente é, porque a gente quer, né, tá bem com a nossa comunidade. Isso acontece, gente, eu não tô falando conscientemente, você talvez fale, não, eu não sou assim, eu não faço isso. Eu tô dizendo que é um processo natural da nossa formação como indivíduo mesmo. Há algumas gerações atrás, assim, até pouco tempo, na verdade, eu vou dizer até os meus pais, e antes disso, as gerações, elas eram um pouco mais conformadas com isso, né? Elas não tinham tanto esse questionamento do eu, né? Assim, será que eu estou feliz aonde eu estou hoje? Se visava na sociedade a segurança, isso era muito importante, eles passavam por muitas guerras, né, por muito tempo, por a economia muito instável, coisas assim, que faziam com que as pessoas quisessem mesmo se agarrar àquilo que elas tinham, sem questionar muito, porque
era importante ela poder dar essa segurança para a casa dela, para a família dela e etc, né? Mas a minha geração e as gerações que já vieram, né, depois de mim, elas já têm uma outra necessidade. A segurança, ela já não é a coisa mais importante do mundo. O dinheiro até em si, apesar que todo mundo quer, de certa forma, ganhar dinheiro, já não é a prioridade dessa geração, né? Essas gerações já querem liberdade, querem viver experiências. As pessoas querem ser felizes, né? Querem se sentir bem, querem ter bem-estar na vida delas. E elas se preocupam com isso. E mesmo quando elas não se preocupam conscientemente, elas sabem que elas deveriam se preocupar, né? Elas carregam um pouco esse sentido de compreender o que é importante na vida, etc. Portanto, essas escolhas, esse não escolher, que muitas vezes a gente acaba caindo aí, ele acaba nos prejudicando. Ele acaba levando a gente, na maioria das vezes, para valores de vida que muitas vezes não são os nossos, e isso causa infelicidade, isso causa ansiedade, isso causa depressão. Não à toa, é uma geração que as crianças, os jovens estão, né, infelizmente adoecendo demais, doenças emocionais, doenças psicológicas, né? E isso é preocupante, a gente precisa pensar sobre isso. Então, por que será que a gente não escolhe, né? Eu acredito que tem duas razões para a gente não escolher. Uma é que a vida vai acontecendo no piloto automático e a gente se deixa envolver por aquilo que já está acontecendo. A gente vai levando e quando a gente se dá conta, a gente já está lá longe e já está no meio das coisas. E muitas vezes a gente acha que não tem escolha. Eu vejo muito isso quando a gente conversa com amigos, com pessoas, às vezes fala assim, mas por que você não faz isso? Não, não dá. Se eu saio daqui, acontece isso, aquilo, outro. A gente já tem um pouco essa estrutura montada de tudo isso que eu te falei, dessa esponjinha que somos, das influências que captamos, do que é certo, do que deve ser feito, e a gente vai por aí. E aí junta, né, o segundo fator, que é o medo da nossa escolha real, ela não ser a melhor escolha. E se não der certo, né? É um pouco do que a gente pensa. Mas se a gente for avaliar, não existe muito certo ou o errado. Muitas vezes os dois caminhos dariam certo, os 3, 4, sei lá quantos caminhos podem aparecer na nossa vida. Mas por medo, a gente não foi no caminho que teria mais a ver com a gente, que nos traria mais felicidade, mais bem-estar. E a gente acaba indo pelo outro e seguindo ali para outro caminho muito e muito tempo. Portanto, não existe necessariamente escolha errada. Existe consequência das nossas escolhas ou não escolhas. Assim como Sartre disse nessa afirmação dele. A gente sempre faz uma escolha, mesmo que a gente não tenha feito conscientemente, ou que a gente tenha falado, não, fica com você aí, ó. Você que está aí, faça essa escolha por mim, porque eu não tenho essa capacidade. O que você vai colher, a consequência daquilo, o caminho que você vai ter que andar ali, vai ser você que vai ter que lidar. Então, é importante a gente começar a pensar nas nossas escolhas com um pouco mais de carinho. Estima-se aí que, em média, o ser humano faz 30 mil escolhas por dia, gente. Porque tudo que a gente faz é uma escolha, né? Se eu dobro meu dedo, se eu levanto o dedo, se eu penso, se a roupa que eu decidi usar, se eu vou me maquiar, se eu não vou, se eu vou acordar cedo, se eu não vou, se eu vou comer X, se eu vou comer Y. Tudo isso são pequenas escolhas. E a maioria delas a gente faz tão automático que a gente não percebe. Então, eu lembro de ter visto isso em algum lugar, mas é assim, e não vou saber dizer exatamente a porcentagem, mas é uma coisa entre 80% e 90% de repetições para muito pouco de escolhas reais, né? Então, é bom a gente começar a pensar nas nossas escolhas do dia a dia. Por quê? Porque eu falo isso muito nos meus vídeos, gente. Muitas vezes a gente se imagina numa posição, ou a gente até olha para uma outra pessoa com uma admiração, pensando, nossa, eu queria ser como ela, ou eu gostaria de ser mais chique, eu gostaria de ser mais assim, mais assada, mas a gente continua nessa nossa posição meio distante daquilo, sem escolher ou sem chegar mais perto daquilo, né? Por exemplo, se eu olho uma mulher super arrumada e acho lindo, mas eu ando de moletom e camiseta o dia inteiro, é uma escolha minha. Mas se eu quero me aproximar daquela mulher, será que eu não preciso começar a pensar em como eu vou me arrumar de manhã, que roupa eu vou usar com mais carinho, como eu vou tratar minha pele, o que é que eu vou passar no meu rosto, no meu cabelo e etc, para que eu me aproxime dessa mulher que eu admiro e que eu gostaria de ser,
né? Será que se eu olho uma mulher, sei lá, livre, artesã, por exemplo, mas eu continuo naquele meu trabalho fixo, sem fazer nada, e eu olho aquela mulher e penso, putz, é isso que eu queria estar vendendo meu crochê, porque eu amo fazer crochê, mas eu continuo naquele meu trabalho fixo, sem nem fazer nenhuma escolha aqui, e aí reclamando da vida, tendo um monte de doença, de estresse, de depressão, de ansiedade, de problema para dormir. Por quê? Porque eu não estou escolhendo a vida que faz sentido para mim. E aí você pode até me perguntar, mas como eu faço essa escolha? Porque é uma escolha difícil, né? Será que existe, né? Será que eu sei fazer essa escolha? Na verdade, a gente sabe. A nossa vida toda, a gente está acumulando sensações, emoções, experiências conectadas às emoções, né? Que vão nos trazendo conhecimento e que vão fazendo com que a gente possa ter dentro da gente, armazenado dentro da gente, um arsenal ali de informações que nos ajude a escolher. Muitas vezes a gente chama isso até de sexto sentido, de intuição, que é quando a gente imagina algo e aquilo dá aquela sensação boa dentro da gente, né? De uma forma geral, eu acredito sim na parte energética, da intuição e etc, mas eu vou dizer que muitas das nossas experiências já estão conectadas com emoções, elas não existem separadas, tá? A mente racional e as emoções, elas andam juntas e conectadas. Então, muito do que a gente vivencia, que a gente sente que é bom aqui dentro, é, na verdade, o nosso radar ali que foi captando tanta informação e ele tá nos dando informação daquilo que a gente tá pensando, sabe? A gente imaginou isso, essa situação, e ele mandou uma sensação boa, porque ao que ele captou da nossa vida, aquilo que pra gente faz bem, que a gente sentiu bem, tá ali. E aí ele mostra, opa, isso aqui é legal, isso faz sentido pra você. É mais ou menos assim, né? Falando de um modo geral. Então pergunte sim pro seu coração, mas óbvio, trabalhe a sua mente, limpa a sua mente, trabalhe o autoconhecimento, medita, faz escolhas no seu dia que vai te ajudar a olhar pra dentro com uma certa limpeza, sem a bagunça e a confusão mental que a gente vive hoje em dia. E aí, as suas escolhas vão começar a ser mais acertadas. Significa que eu nunca vou errar, que nada nunca vai dar errado? Jamais, tá? Para de achar que algo berrou, assim, não foi legal, e que isso é um erro grande, tá? Muitas vezes a gente aprende com isso, e isso que vai permitir a gente chegar onde a gente, né, vai chegar. Quando você fala com grandes empresários, sabe, aquelas pessoas que, né, ganharam muito dinheiro, que a gente acha que foram muito bem sucedidas de um modo geral na vida, normalmente aquelas pessoas caíram muito, gente, mas levantaram e continuaram, e sabem que podem cair a qualquer momento, né? Sabe que aquela escolha pode dar errado a qualquer momento, mas a gente só vai saber se ela vai dar errado se a gente for por esse caminho, se a gente escolher. Combinado assim? Você concorda com isso? Enfim, me conta aqui o que você achou. Não deixe também de curtir se você ainda não curtiu. Fica por aí que logo, logo tem mais. Um beijo! Yeah.